Você já tentou explicar para os outros o que você sente, o que você está vendo e o que está acontecendo? E aí, de repente, você escuta dos outros: "Ah, mas você está exagerando. Isso é coisa da sua cabeça. Não, não é bem assim." Você percebeu as coisas no ar, as mudanças sutis, climas invisíveis que acontecem, mas ninguém leva você a sério? Você sente que precisa ficar se justificando o tempo todo? E pior, muitas vezes você pensa que, de tanto ouvir das outras pessoas que isso deve ser coisa da sua cabeça, você entrou no automático e agora você mesma acredita que isso é só coisa da sua cabeça, que você tá vendo demais. E começa a se julgar por conta disso, começa a se criticar por conta disso. Já aconteceu com vocês? Muitas mulheres sentem demais. E elas foram chamadas de sensíveis, dramáticas, aquela coisa que a gente ouve por aí. Muitas mulheres que falam com a alma, elas foram chamadas de exageradas, difíceis, confusas. A verdade é que você vive o seu próprio corpo, o seu sistema nervoso e o seu sistema emocional. Eles percebem, eles captam o que os outros ainda não têm vocabulário para entender. E tá tudo bem. Isso o patriarcado tenta esconder, tenta falar que não, tentou cortar um pedaço da nossa alma. Jung sempre disse isso, que quando o homem desse valor à própria alma, nutrisse a própria alma, é que ele realmente se tornaria inteiro e começaria a viver de verdade e não ser impulsionado pelo inconsciente. Existe um mito na mitologia grega sobre Cassandra. Cassandra, ela recebeu o dom da profecia. Ela era uma profetisa, ela via o que os outros não viam, ela sentia o que estava por vir, o que estava por acontecer, mas foi amaldiçoada a nunca ser acreditada. Por quê? Porque falou a verdade em um mundo que não quis ouvir. E foi assim, taxada de louca. Você também carrega um pouco de Cassandra. Todas nós, mulheres, carregamos um pouco de Cassandra. Você pressente, mas ao invés de ser validada, é questionada. E esse arquétipo é profundo e existe um caminho de cura para ele. Um caminho onde a mulher respeita a si mesma e consegue se ouvir, consegue se perceber, consegue, em primeiro lugar, dar voz a si mesma, independente dos outros. Agora, eu quero falar sobre mim. Durante uma grande parte da minha vida, e hoje eu entendo, hoje eu sei, depois que eu fui buscar conhecimento, depois que eu fui perceber o que estava por trás, porque eu sou questionadora, eu gosto de saber como as coisas funcionam, como as coisas ficam de pé, né? Tanto que eu fui fazer engenharia civil, porque eu queria saber, além do prestígio, do status quo e tudo mais. E hoje eu entendo que com isso, com tudo isso, eu esperava ser reconhecida, eu esperava ser validada pelos outros, como forma de afeto e proteção, que são os complexos mais profundos na psique humana, que é o complexo materno e o complexo paterno. Jung falava muito sobre isso. E eu carregava uma culpa profunda pela minha mãe, pela minha família de origem, e eu assumia um papel de filha que precisava ser perfeita, precisava ser útil, forte, presente, como se a minha existência precisasse justificar o bem-estar deles, de todos eles. Mas eu não podia me abrir de verdade, sabe? Eu não podia dizer o que eu pensava, o que eu achava, o que eu sentia, até porque eu não me conhecia. Eu não conhecia o que estava me levando a ter as atitudes, o que estava me levando a ter os comportamentos, as emoções, o que era aquilo. Eu simplesmente segui o baile. E aí, porque eu sentia de forma real o que ninguém conseguia entender, isso me fez ficar retraída, desconfiada,
emocionalmente sempre na defensiva, como se algo fosse me atravessar, então eu precisava ficar sempre ali, naquele, sabe? E não haviam amizades verdadeiras, porque eu não mostrava a minha verdade por insegurança. Não que você deva mostrar a sua verdade para todo mundo, porque eu não sou para todo mundo, mas é necessário você conseguir perceber e você ter essas pessoas da sua confiança. E aí eu acreditava que eu só poderia ser amada se eu fosse intelectualmente impecável, se eu acumulasse títulos, se eu provasse o meu valor através do ter diploma, uma família margarina, dinheiro, status, poder. A minha sensibilidade, ela se distorcia em intolerância, e o que parecia ser sinceridade, muitas vezes, hoje eu entendo e sei, que era um comportamento passivo-agressivo. Era aquela sinceridade disfarçada de honestidade. Sabe aquela sinceridade que é ácida, que corrói em quem respinga, quem é o alvo? Pois é, eu era assim, mas hoje eu entendo por quê. Hoje eu entendo o que me motivava a ser dessa forma, e estava tudo no inconsciente. E você continuar nesse ciclo, você vai viver se moldando, se ajustando, e a dor interna continua. Você tenta diminuir o volume da sua alma para caber no ouvido de quem nem quer e nem gosta de te escutar. Atravessar isso é reencontrar a sua própria alma, partes de você que foram separadas de você mesma e que hoje você ignora, mas que elas estão te pedindo para olhar para elas. É reconhecer a sua sensibilidade como um dom. E você não precisa mais lutar para ser ouvida. Você precisa se cercar de pessoas que realmente querem te ouvir, que realmente olham e sabem quem você realmente é, de alma para alma, não só de aparência. Mas para isso, o primeiro ouvido que precisa se abrir é o seu. A sessão travessia é um espaço seguro para quem já tentou se explicar demais. É onde a sua história ela é ouvida com alma, com presença, sem manuais, sem roteiro, sem julgamento. É onde a sua alma fala e, finalmente, nós conseguimos juntas interpretar, perceber, escutar e te mostrar o que até hoje você não conseguiu perceber sozinha. Os símbolos, os arquétipos, os sonhos, quais mensagens são suas, que estão tentando chegar até você, mas que talvez você não consiga ainda perceber elas. Se você sentiu aí que ninguém te entende e que é hora de você fazer essa travessia, a sessão é o lugar onde você vai reencontrar a sua própria alma. O link tá aqui abaixo, tá? Tá aqui abaixo os meus dados também e eu tô aqui pronta para te receber. E só lembrando, você não é exagerada nem dramática, você é sensível, você é mulher. E essa sua sensibilidade é uma forma de sabedoria, é sim um superpoder que a gente carrega, que tentaram apagar, mas nossos poderes não saem da gente, mas a gente precisa dar ouvido a eles. Quem te escuta, te liberta. E esse alguém, em primeiro lugar, precisa ser você.